você voltou para o Brasil, veio para o Flamengo, aquilo que a gente falou ainda há pouco, você tinha muito mercado ainda lá fora, você tinha a possibilidade de um Barcelona, que acabou não rolando, você tinha a possibilidade de um La Coruña. O que falou mais alto? Foi a invasão das suas redes sociais? Lógico que o contrato deve ter sido fantástico para valer a pena você, teoricamente, ter dado, não por causa do Flamengo, mas por voltar ao futebol brasileiro e largar uma trajetória vitoriosa na Europa. O que foi o pulo do gato que falou, pô, não, isso aí não tenho como não fazer? Vamos lá. Eu tinha mercado, é verdade. Eu já estava com 32 anos na época. Foi quando eu cheguei aqui no Flamengo. Com certeza, se eu fosse para o La Coruña, eu voltaria no ano seguinte para o Valência e faria alguma negociação concreta para outro lugar, né? Mas eu, como já estava 10 anos na Europa, e eu buscava alguma coisa que me motivasse, né? Porque, assim, lógico, é difícil você entrar no top 12 ali da Europa, os times gigantes ali, né? Os goleiros são consolidados, você vai, às vezes, ia ter que entrar por uma segunda porta, esperar o momento, né? E eu já estava com 32 anos, já tinha jogado 6 anos no Valência, e eu precisava de alguma coisa que me motivasse, né? Que me motivasse. Então, quando eu vim para o Brasil, né, eu não vim com expectativa nenhuma de ficar no futebol brasileiro, né? De pertencer a algum clube do futebol brasileiro. Mas, dentre as circunstâncias e o que aconteceu, lógico, né, eu conheci a estrutura do Flamengo depois, sabia que o Flamengo era um clube que em uns anos ia explodir no cenário, no sentido de potência financeira, de estrutura de trabalho, de contratação de jogadores. A gente sabia porque tinha um estudo, né, já tinha uma planificação, né, de tudo isso. Então, juntou tudo isso com a minha vontade também de buscar alguma coisa que me motivasse e eu acabei assim tomando essa decisão. Para ser bem sincero, não tinha noção da repercussão que causava ser um jogador do Flamengo, né? Sabia da torcida porque joguei contra quando eu estava no Atlético Mineiro, mas vivendo o dia a dia do Flamengo é uma situação completamente distinta do pensamento quando você está fora do dia a dia do clube. Então, acho que valeu muito a pena. E Diego Alves e Diego Ribas, que são pioneiros, né, desse momento que hoje vive o Flamengo de repatriar jogadores importantes, né? Exatamente. Só tinha um Diego na época aqui, Ribas, assim, nesse perfil. Só tinha o Everton tinha chegado também, o Everton tava. Mas veio do próprio futebol. Ele veio do mundo árabe. Ele estava em Dubai, eu acho. E aí o Flamengo acabou trazendo o Diego Ribas. O Rodolfo também, se eu não me engano, estava no Besiktas na época, né? Acabou vindo para cá. E aí chegou o Everton vindo de Dubai e eu cheguei no meio do ano. O começo da formação do time que 2019 né, culminou naquele ano mágico. E o Diego, né, lembrando que lá na Espanha estava batendo recorde, a questão é de pegar pênalti, que é um... eu já era essa fama, né? Exato. E fala um pouco desses recordes, porque você foi o goleiro com maior aproveitamento de cobranças de pênaltis lá da Liga Espanhola. Ele né? quebrou marca de Zubizarreta, ele quebrou marca de Cacilhas, de Pepe Reina. Eu sou suspeito para falar porque eu sou Flamengo, prefiro Diego Alves ao Pepe Reina, mas ele quebrou marcas importantes de goleiros importantes na Europa. Olha, vou te falar bem sincero, não foi buscado isso, né? Foi acontecendo naturalmente. Quando eu comecei minha carreira, quando eu era pequeno, eu sempre tinha facilidade para isso, né? De você pegar pênalti, ter a intuição, adivinhar, né? Mas eu nunca pensei que isso fosse lá na frente me dar esses frutos, né? Assim, porque quando eu cheguei na Espanha, eu vinha do Atlético Mineiro e os 2 últimos pênaltis do Atlético Mineiro também já tinha pegos, né? E chegando lá, a gente fez um jogo de pré-temporada e foi para decisão de pênaltis. E eu peguei 4 pênaltis e a gente ganhou. Aí eu falei, opa, né? Pensei, falei, caramba, tem alguma coisa aí, né? Para mim, né? E foi acontecendo naturalmente. Tive uns 6 meses que eu fiquei, né, no banco lá na Almeria. Foi quando eu cheguei, era o Coben, o goleiro. E eu lembro que eu entrei em um jogo. Meu primeiro jogo foi contra o Sevilha. Não teve penalidade, não teve nada.
eu fui atingir a titularidade em janeiro, no caso no inverno do ano seguinte, né? Que era a continuação da temporada. E nessa temporada eu terminei pegando 2 pênaltis. 2 pênaltis. Aí já na segunda temporada como titular foi quando começou a deslanchar esse negócio de pênalti, né? E lembrando que nunca foi em decisão de pênalti. A primeira decisão de pênalti que eu fui ter em jogos importantes foi aqui no Flamengo. Né? Foi aqui no Flamengo. Então, comecei a defender. Fui para o Valência já com um apelido de Parapenaltis, que era como eles me chamavam lá, né? Parapenaltis de Rio de Janeiro, que eles falavam. E, cara, chegou uma hora que a própria fama automaticamente já meio que assustava, né? Já meio que intimidava as pessoas que iam cobrar. E o meu treinador de goleiro do Valência era o Ochotorena, né? José Manuel Ochotorena, que foi muitos anos treinador da seleção da Espanha, foi campeão mundial da Eurocopa, treinou muito tempo Cacilhas, e é um treinador de goleiro até hoje do Valência, né? E o recorde do ano de defender pênaltis era dele, era 5 cobranças defendidas. E eu consegui bater no meu último ano, eu defendi 6. Quando chegou no quinto, eu falei pra ele, você não quer que eu pegue o último, né? Aí ele falou, poxa, você vai quebrar o meu recorde. Eu falei, mas... E acabou que eu defendi o pênalti até acabar a temporada. Então, assim, foi tudo meio que natural. E, poxa, é uma característica minha. Eu costumo dizer que é uma característica minha desde a minha infância. Desde a minha infância. Eu fui aperfeiçoando, fui tentando encontrar a melhor maneira e automaticamente consegui esses resultados. É verdade, quando você estava ainda na base do Botafogo de Ribeirão Preto, né, começou lá, o pessoal tinha um treinamento, tinha umas apostas, o pessoal tinha que correr atrás do campo. Conta essa história. Aí você ia agarrar. Sempre teve. Eu sempre gostei, porque eu acho que o treinamento, ele ajuda a você aperfeiçoar qualquer tipo de técnica. Se é um passe, se é um movimento, né? E o pênalti, ele está incluído tudo ali. Ele está incluído a técnica, a velocidade de pensamento, a intuição, a leitura. E eu sempre treinava. Mas eu nunca treinei por treinar, vamos treinar aqui 3 pênaltis. Não, eu sempre apostava. Por quê? Quando você coloca uma aposta em cima de uma situação, você já coloca o nervosismo em cima da situação. E isso cria um ambiente parecido com um ambiente do jogo. Então, isso faz você treinar de uma maneira já diferente. No meu caso, não estou falando um chute a gol, nada. Chute a gol eu fico enchendo o saco, porque quando você enche o saco, o pessoal entra e acaba virando uma disputa. Mas como é um treino sem responsabilidade, talvez você não melhore com esse treino. Agora, quando você começa a colocar algumas coisas que envolvem responsabilidade, já muda para um perfil de você querer aperfeiçoar o que você está fazendo. E isso é o que eu usava no meu começo lá, né? No Botafogo, depois no Atlético, enfim. E isso foi uma coisa que foi aperfeiçoando, até que chegou um momento que já virou uma coisa automática, né? Então, foi mais ou menos essa a minha caminhada dos pênaltis. E qual é o pulo do gato? Vai revelar? Qual é? Literalmente, o pulo como um isso gato? Eu não revelo, nunca revelei, nem vou revelar, porque eu acho que é muito pessoal. Por exemplo, se eu revelo aqui e você vai fazer, você não vai saber fazer da maneira que eu penso. Porque tudo tem algum motivo. Você faz esperando você ter uma resposta, né, de algum movimento, de alguma situação. Talvez você não vai pensar da maneira que eu pense. Então, talvez para você não vai funcionar de uma outra maneira. Então, assim, eu costumo dizer que é de cada um tem uma técnica, uma maneira de ser, uma característica, mas esse meu jeito eu acho que é mais uma característica minha pessoal, entendeu? CR7 já, olha aí, vou bater pênalti pro Diego, né? Foram 4, defendeu 3, né? Foram 3, defendi 3 dele e defendi um do Messi. Mas assim, não levo isso como troféu, tá? Eu juro pra você, eu falava isso na Espanha, né? Isso são os pênaltis que mais ficam em evidência pelo nome dos jogadores. Porque o Cristiano Ronaldo e o Messi estavam vivendo assim... São jogadores, para mim... Extraterrestres, né? Foram os melhores, juntamente com os nossos aí, os antigos, né? Pelé, Ronaldo, eles estão nesse lugar. São jogadores incríveis que viveram e dividiram uma era no futebol mundial, mas especificamente no futebol espanhol, ali que tinha a guerra dos dois. Então, você fica mais em evidência. Mas sem os outros pênaltis defendidos também eu não teria alcançado o recorde. Então, eu dou importância a todos.
dos menos conhecidos aos mais conhecidos. E é lógico, a gente fica feliz porque na época ali eram os melhores jogadores, né? O melhor jogador do mundo. Então, isso que deixou muito em evidência.